Bora lá, Judite, vamos seguir naquela fofoca da herança do Gugu. Tem uma nova audiência sobre esse caso, porém, vamos atualizar o pessoal de casa, que talvez o pessoal perdeu antes. Ih, é mesmo, tem um outro caboclo aí querendo. Até então, estava tudo resolvido na justiça, de que estava dividido lá 75% para os filhos, 25% para os sobrinhos. Ainda tinha um incógnito lá de qual a participação a mãe, né, das crianças teriam nessa herança, mas até agora nada sobre isso. Ó o filho dele chegando lá, ó. Essas imagens chegada, são hoje de manhã, né, Vasti? Hoje de manhã, exatamente. As audiências estavam marcadas para as 9 horas da manhã. E os filhos foram chegando, né, ali para participar. Lembrando que essa é a audiência da mãe. Porque a gente ainda comentou aqui ontem que existem processos diferentes em relação à herança do Gugu. Então existia aquele processo que validaria o testamento deixado pelo Gugu, e ontem saiu uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça validando o testamento. E essa audiência agora, ela diz respeito à união estável que a Rose Miriam pede para ser reconhecida pela Justiça, de que ela era casada com o Gugu, de que ela é a mãe dos filhos e que tinha um relacionamento, que foi ela quem, enfim, participou da vida do Gugu e era a companheira do Gugu ali. Então ela, portanto, pede o reconhecimento da união estável como reconhecimento de um casamento. Então é algo que ele não deixou no testamento. Formalizado. Né, embora ele tenha deixado uma pensão para ela. Independente da herança, existe uma pensão para a mãe do Gugu e existe uma pensão para a mãe dos filhos do Gugu, que ela recebe mensalmente este valor. Mas ela quer que seja reconhecida a união estável, o relacionamento que ela tinha com o Gugu. Sim, e isso essa a briga da garantiria também uma justiça. parte, isso garantiria uma parte Provavelmente. também. Tendo a união estável, aí ela pode questionar a validade do testamento novamente. O que mais pode fazer esse testamento ser questionado mais uma vez, apesar de uma decisão já ter saído? Um quarto filho do Gugu. Pois é. Isso aí, a gente já tinha já tinha dado essa notícia há alguns meses atrás, porém agora meio que foi formalizado, né, Vasti? Exatamente. Então, nessa audiência, o advogado desse suposto filho aproveitou também para notificar os familiares sobre o processo que eles entraram, um processo na justiça para o reconhecimento da paternidade pós-morte. E para isso, então, seria necessário que os filhos do Gugu, reconhecidos como filhos do Gugu, as meninas e o menino, fizessem o exame de DNA, o teste de DNA, para que possa ser feita a comparação com o dele, exatamente. E aí daí a justiça vai poder dizer, então, se existia um outro filho. Existindo realmente um outro filho, isso invalida o testamento, que dizia respeito só a 3 filhos, mas a justiça garante que todos os filhos têm acesso à herança dos pais. Sim, garante esse direito. Exatamente. Né? Então, isso também pode trazer uma reviravolta no caso. O advogado das meninas, da Marina e da Sofia, já sinalizaram positivamente para a realização desse exame. Isso é bom, hein? Dizendo que não há porquê não ser feito o exame e não cumprir, se assim a justiça entender que é necessário. E o advogado e o filho agora trazem uma narrativa, então, em torno dessa história, né? Eu até brincava aqui, né, agora mesmo com o Rafael, sobre os detalhes que foram trazidos por ele. Então, diz que os dois tiveram um relacionamento em 1973, o Gugu não era uma pessoa famosa. Sim, ele tinha 14 anos só, tinha 14, tinha 14 anos? O Gugu era. E eles tiveram um relacionamento, eles se encontravam numa padaria, próximo de onde eles trabalhavam, porque tanto o Gugu quanto essa mulher, trabalhavam já. E foi daí, então, que ela engravidou, tentou achar o Gugu, mas daí ela não conseguiu achar o Gugu, teve a criança e não encontrou mais com o Gugu. E o Gugu depois ingressou na carreira e acabou fazendo o sucesso e sendo quem é. O Gugu liberado. Talvez não fosse tão fácil ter um acesso ao Gugu enquanto ele estava no seu momento de ascensão e, né, na notoriedade na TV, mas talvez tivesse sido o caso de procurar antes também. Com certeza, É que assim, a gente nunca sabe os tipos de feridas
Então era muito complicado, em 1973, uma mulher grávida dizendo, querendo achar o pai, querendo... até hoje, gente, quantas mulheres não têm dificuldade em provar que é pai e precisa entrar na justiça, tem isso, tem aquilo, e ela talvez não tivesse um acesso a isso, então foi simplesmente vivendo. E talvez isso tenha deixado marcas também no filho, que mesmo sabendo, porque não era algo secreto, ela contou para o filho sobre o pai. Quem era? Mas mesmo assim ele não se interessou por procurar o pai em vida. O fez assim que soube da morte. Então foi aí que começou a luta dele. Aí o que eu digo, às vezes pode ser que ele não, sendo filho mesmo, nunca teve interesse em ter um relacionamento, por mágoa, por qualquer motivo, mas acha que tem direito à herança sendo filho e por isso vai correr atrás do direito dele. E se realmente... Nem sempre é por amor, nem sempre é por dinheiro e também nem dá pra julgar. Se é errado, ir atrás do dinheiro. Claro que porque ele não teve o pai, mas se o pai tinha dinheiro, ele pode muito bem ter também, né? Então... E se a lei preserva que ele tenha direito à herança... Exatamente. Faz parte. Agora, o que impressiona são essas imagens aí, que são fotos do Gugu e do suposto filho, criança. E aí a gente consegue ver alguma semelhança entre os dois, o Gugu e a criança. Depois de mais velho, eu confesso que eu, pessoalmente, não achei... Não viu a semelhança, né? Mas até que quando criança, sim, um pouco. São essas imagens que têm circulado aí e esse comparativo do Gugu agora adulto e o filho também já em idade adulta, né? Ei, gente. Muita coisa pode acontecer. Então, muita coisa pode mudar. Essas audiências acontecendo hoje, que vão definir a união estável da Rose e também esse quarto filho, se for comprovada a existência de um outro filho mesmo. Isso tudo pode mexer e mudar bastante. Esse testamento é um testamento bilionário, né, gente? Não vamos esquecer disso. A gente está falando aqui de uma fortuna de R$1 bilhão.